Eu não me considero um mestre, eu sou estudante de um curso Milagres, assim como todos vocês, e a gente está aqui nessa caminhada realmente divina, que nós estamos juntos, né? E eu vim aqui tentar falar um pouco sobre psicoterapia e espiritualidade, e eu acho que vocês vão gostar. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é que a gente tem que colocar as situações que a gente está vivenciando e que está falando de acordo com a nossa própria experiência, né? Porque cada um tem o seu caminho, cada um tem, vamos dizer, visitou diferentes igrejas, acredita em diferentes coisas, tiveram experiências diferentes. Então, cada um é cada um. Eu posso comparar, por exemplo, com Eckhart Tolle, que é um cara que todo mundo conhece. Ele, vamos dizer, ia se matar, né, num determinado dia, depois de muito sofrimento. Ele ia se matar e acabou que ficou tão apavorado com essa situação que ele acabou desmaiando e 18 horas depois ele acordou iluminado, né? Então, vamos dizer, isso é para mostrar que os extremos existem, né, em relação à espiritualidade, e cada um de nós que está aqui tem a sua caminhada e a sua experiência. Então, eu vou falar da minha, porque é a única coisa que eu posso falar. Bom, o que eu acho que é interessante nessa minha caminhada é que, vamos dizer, eu passei, vamos dizer, metade da minha vida sem Deus, sem espiritualidade, e metade da minha vida com espiritualidade e com Deus, né? E nessa primeira metade da minha vida, eu experimentei, como muitos irmãos experimentaram também, muitas dificuldades, né? Eu tive dificuldades extremas, né? Eu tive uma ansiedade que eu tinha, que, vamos dizer, chiava o peito quando eu era mais jovem. Depois, muitas ansiedades no trabalho, inseguranças no trabalho muito fortes. E eu estava sempre, vamos dizer, muito inquieto, né? Muito descontente durante esse período. E, vamos dizer, no final das contas, eu acabei tendo um surto, né, emocional, mais ou menos em 85, mais ou menos. Eu tive esse surto e aí me apavorei muito e comecei a fazer um tratamento. E aí comecei a procurar mais fundo, né, porque aquilo não estava fazendo sentido. Então, na verdade, eu sou muito grato a esse surto, porque foi ali que eu comecei a minha caminhada realmente, né? E aí que comecei a virar a página de viver sem Deus e viver com Deus. Na minha família também, era uma família que, vamos dizer, que as pessoas acreditavam muito, né? Essa espiritualidade não estava, vamos dizer, presente na vida da gente como está hoje. E o que existia assim de mais profundo naquela época era a psicanálise, né? O Freud, a Melanie Klein e tal. E a minha família toda procurou esse caminho para encontrar uma paz. E eu, vamos dizer, estamos falando sobre psicoterapia, então, vamos dizer, eu fiz 10 anos de um trabalho psicanalítico freudiano, kleiniano, quer dizer, eram 4 dias por semana, 50 minutos, deitado no divã de costas, né, e uma terapeuta fazendo interpretações sobre o que eu já estava trazendo, sobre a minha vida e tal. Então, eu posso dizer que esse trabalho, vamos dizer, que eu fiz lá, e depois todos os demais que eu fiz psicanalista, eu fiz terapia de casal para me separar, eu fiz terapia de família, a família inteira na sala, depois eu fiz outros trabalhos, vamos dizer, como terapeuta, não terapeuta, como paciente, com pessoas que eu gostava muito, eram muito amorosas, mas no final das contas, não houve grandes progressos. Eu continuava muito aflito, e até antes de ter esse surto, também desenvolvi
um gosto pela bebida muito grande, estava tomando, estava bebendo demais. E até que, quando eu tive esse surto, eu acabei fazendo um trabalho nos Alcoólicos Anônimos, de 6 meses, e aí nunca mais tomei uma gota de álcool. Mas o que eu vejo, e aí que eu começo aqui da minha palavra, é que enquanto você não aceita e não você incorpora a presença da espiritualidade e a presença, vamos dizer, de Deus na sua vida, você está tentando viver como um peixe, né, mas que está fora d'água. Aquilo sempre falta alguma coisa, tá? Tá uma questão estranha. Então, mesmo que se você tentar ir por essa caminhada, você vai ter dificuldade na vida, né? Eu acho que ninguém consegue ter paz longe de Deus, longe do Cristo e longe da espiritualidade. Acho que é impossível, porque nós estamos imersos na espiritualidade, né? Então, se você fazer um esforço de ficar vivendo, vamos dizer, na vida material somente, nas coisas que vão acontecendo, você uma hora vai dar uma pifada, né? E a gente vê isso o tempo todo. A gente vê que as pessoas, né, que estão numa caminhada, mas que não têm uma espiritualidade na vida, eles acabam encontrando milhões de formas alternativas para apaziguar, porque eles não se sentem bem, né? Então, vamos dizer, você pode ser uma coisa benéfica, benigna, como o meu filho, por exemplo, que é viciado em videogame. Ele joga videogame uma quantidade absurda de tempo. E não aceita a espiritualidade, ele é muito jovem, ainda tem 22 anos, e fica naquela... Ele vai ser médico, então é uma situação que ele acha que a medicina é tudo, que a ciência é tudo, mas ele mostra que, vamos dizer, na prática ele não está feliz, né? Porque ele está tentando encontrar um outro caminho. Aí nós temos tantas pessoas que sofrem ao nosso redor, né? Que têm, vamos dizer, vícios de todas as formas, pode ser em álcool, pode ser em drogas, pode ser, vamos dizer, em festas, pode ser o que seja, mas as pessoas estão sempre procurando, vamos dizer, uma saída. Então, a gente até, as pessoas falam, né? Quer dizer, toda essa terapia que eu fiz na minha vida, eu fiz, mas a palavra Deus, né, nunca veio desse terapeuta. Nunca veio desse terapeuta. Quer dizer, os terapeutas não reconheciam essa realidade, né? E aí é que eu acho que está, vamos dizer, uma situação muito importante, porque essas terapias, mesmo que sejam psicanalíticas da melhor qualidade, né? Porque o Freud era uma pessoa muito profunda, então ele foi a base até bastante desse curso, porque, vamos dizer, a Helen e o Bill eram terapeutas, eles eram freudianos, então muito do Freud está aqui nesse curso. Então era um material profundo, mas não, mesmo Freud não falava sobre Deus, né? Enfim, então isso é uma coisa que depois da minha segunda etapa da minha vida eu comecei a me trabalhar, né? E vamos dizer, trazer essa realidade para mim. E depois de um certo tempo também, eu já tinha, quando eu vi o curso, quando eu recebi o curso, e até hoje eu me lembro disso, e eu vejo, se eu olho para o curso em si, você sente aquela presença da divindade ali, você sente a presença da luz, né? Primeiro, eu me lembro que a primeira vez que eu estudei o curso, eu estudei inglês, porque era bem no início e tal, e eu morei nos Estados Unidos, então eu falava inglês, mas eu não entendia absolutamente nada do que estava ali, nada, nada. Mas eu continuava lendo, porque eu sentia a presença da luz. Mesmo que eu não entendesse nada do que estava escrito, aqueles conceitos que estavam sendo colocados, eu continuava lendo porque eu sentia a presença da luz. Então, esse material realmente tem, como o Cristo fala, tem milhares de caminhos para a verdade universal, né? Milhares. Esse é somente um. Mas, certamente, a luz está ali, como pode estar em tantos outros. Então, vamos dizer, eu aí depois procurei ajuda, foi um caminho para muitas histórias que não vale a pena aqui, porque não é o tema, mas através de muita ajuda que eu recebi, eu fui começando a entender melhor o curso. O que, vamos dizer,
um outro fator que eu acho que é extremamente importante é a questão da resistência e a questão do nosso inconsciente. Quer dizer, você, no caminho em si, que eu já estou há mais de 20 anos nesse trabalho, e ainda não terminei isso. Quer dizer, e ainda sinto que existem, vamos dizer, sinais bem claros de que meu ego ainda está atuando. E por que é isso, né? Então, eu pensei num exemplo para trazer para vocês, que é um exemplo que aconteceu na minha vida e que acho que mostra com clareza isso, né? E é o exemplo, vamos dizer, da minha artrose. Eu tive uma artrose na perna direita, uns 7, 8 anos atrás, e fiz uma cirurgia. É uma cirurgia muito extensa, né? Porque você corta o fêmur, você coloca uma prótese dentro do fêmur, você coloca um acetábulo, aí você cria, vamos dizer, um joystick que está dentro do seu corpo. E para você fazer isso acontecer, vamos dizer, a cirurgia em si é uma violência, né? E depois toda a parte de recuperação e fisioterapia são anos, né? Para você colocar de novo. Agora, recentemente, e eu me lembro que na época que eu tive isso, não, eu vou curar isso na minha mente, eu vou tentar uma maneira de pedir, tentar ajuda para que essa ajuda venha e traga essa luz que eu preciso para poder desfazer essa doença que eu estou achando que eu tenho, mas naquela época eu não acho que eu não estava preparado, não estava, vamos dizer, preparado para isso. Agora, recentemente, eu estava com dor na perna esquerda agora, né? E aí eu fui ao terapeuta, ao médico, e ele disse, olha, diagnóstico de artrose na perna esquerda. Aí eu falei, agora de novo não, pelo amor de Deus, né? Então, eu comecei a me trabalhar, né? E aí, vamos dizer, durante uns 2 anos, vamos dizer, eu me trabalhei, mas eu consegui fazer com que eu conseguisse reverter essa situação e hoje eu estou andando normalmente sem problema, tá? E por que isso aconteceu então e aonde é que está essa dor? Essa dor está muito profunda na nossa mente, muito profunda, né? Então eu vejo porque, vamos dizer, se eu não tomar cuidado e olhar para aquilo que está acontecendo, eu não consigo sentir essa dor. Mas se eu tiver meditando e olhar e tentar pegar a dor e seguir ela, né, para ver onde ela está, eu vejo que ela ainda está na mente, né, mas muito profundo. Isso é extremamente importante para a gente falar aqui, porque a gente vai caminhando e tal, muitos de nós, né, muitos de nós, não estou dizendo que sejam todos, porque eu acabei de contar o exemplo do Eckhart Tolle, que não foi nada disso. Mas muitos de nós falam, pô, eu estou fazendo esse trabalho há um tempo, ainda tenho culpa, né? Eu ainda sinto culpa, ainda sinto pecado, sinto medo. O que é isso, né? Vamos dizer, a explicação que eu posso dar é porque essa culpa, esse pecado, esse medo estão inconscientes. É aquela famosa, vamos dizer, figura do iceberg, né? Em que, vamos dizer, a nossa mente está na parte de baixo da água e é uma coisa bastante grande e é inconsciente. Então, você, na questão da minha artrose, eu não podia encontrar essa dor onde ela estava para poder curá-la, porque ela estava muito profunda na minha mente, né? Mas pouco a pouco eu já tendo mais luz, fui conseguindo fazer isso e consegui reverter. Ainda tem um pouquinho de dor, mas eu consegui reverter quase que totalmente essa artrose, que é um milagre, vamos dizer, né? É um milagre da luz, que conseguiu fazer isso. Na primeira vez eu não consegui e na segunda eu consegui. Tá? Então, vamos dizer, tem toda essa questão da primeira parte da minha vida, da segunda parte da minha vida e dos desafios, né, que o próprio curso traz para a gente, traz para todos nós. Não é, vamos dizer, você conseguir ficar livre completamente da sua culpa interna, não é uma coisa que todo mundo consegue fazer da noite para o dia. Muitos conseguem fazer muito rapidamente, mas outros não conseguem, né? Então, essa é uma outra questão que é importante e a gente tem que levar muito em consideração ao andar na caminhada e não ficar se culpando,
né? Fica dizendo, pô, mas eu aqui não estou conseguindo fazer, tá? Eu não entendi o curso, eu não faço. Não é isso. Vamos dizer, para muitos de nós, essas vamos dizer, culpas da nossa mente estão muito profundas. Certo? Muito bem. Então, isso foi essa primeira parte que eu falei aqui para vocês, sobre do que da conversa que ia ter com vocês. E agora, vamos dizer, eu vou mostrar para vocês o suplemento que se chama psicoterapia, que, na verdade, meu caso foi assim, eu acho que muitos de vocês talvez nunca deram muita atenção para esse suplemento de psicoterapia. Muita gente dá atenção à canção da oração, que veio junto, que foi um material que a Helen recebeu há 2 ou 3 anos depois de ela ter recebido o curso como um todo, né? Mas a psicoterapia, e falando nesse assunto de psicoterapia, esse material do curso é um material extremamente, vamos dizer, importante. Eu vou explicar por quê. Vamos dizer, 5 anos depois de começar a fazer o curso, me deu uma luz, eu falei assim, não, eu posso perfeitamente organizar uma reunião, né, de um curso de milagres e facilitar essa reunião. O que significava facilitar? Significava tirar xerox do material, era, vamos dizer, conseguir que as pessoas se reunissem num determinado local, né, de uma periodicidade, e eu não era, vamos dizer, nenhum guru, eu estava ali organizando, ajudando a organizar. Por quê? Porque me deu uma luz e eu disse assim, não, mas não sou eu que estou fazendo esse trabalho de cura. Não sou eu que estou fazendo liderança de nada. Quem está fazendo a liderança em cada uma de nós é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vibra em todo mundo. Certo? Você, quando traz um material ou traz uma indicação, uma palestra que a gente fez aqui, vamos dizer, nesse seminário, você tem uma indicação para onde ir. Mas cada pessoa vai ter, na sua relação com o seu poder superior, um entendimento, vai entender mais fundo ou menos fundo, mas é a relação dela com o Espírito Santo que vai fazer com que ela consiga avançar ou não em relação àquele processo. Não tem nada a ver com os apresentadores, né? É como eu estou fazendo aqui agora, estou trazendo algumas ideias, né? Mas é o trabalho que cada um de vocês está fazendo com o Espírito Santo que é o trabalho que é realmente verdadeiro e é importante. Então, isso, vamos dizer, dá um refresco, né, em qualquer um que está querendo fazer qualquer coisa, porque ele fala, pô, mas não sou eu, né? É o Espírito Santo que está me ajudando. Então, isso, vamos dizer, me deu uma abertura enorme e desde 2005 eu faço reuniões, vamos dizer, do Curso Milagres. Muitos de vocês já me conhecem aqui, das reuniões que a gente faz, que levanta para o YouTube e tudo mais. A gente faz reuniões e eu não me sinto nada, vamos dizer, culpado por isso. Eu organizo seminários, a gente traz, vamos dizer, o David Hoffmeister, ou traz o Gary Renard, ou traz quem for, né? A gente ajuda a preparar, paga a passagem do cara, cobra a passagem aqui, faz o que é, vamos dizer, administrativamente importante, mas não é nem o Gary Renard, nem o David. É o Espírito Santo que vem por trás deles, que é o que é importante. Muito bem. A mesma coisa acontece em relação ao psicoterapeuta, né? O psicoterapeuta também não é aquele que está fazendo, vamos dizer, o trabalho. O trabalho está sendo feito entre o paciente e o Espírito Santo do paciente. O terapeuta traz ideias, traz indicações, traz, vamos dizer, formas de ele ver diferente. Mas o que acontece, na verdade, nesse trabalho de psicoterapia, é também a mesma coisa que acontecia e acontece nos grupos, né? Então, vamos dizer isso, vamos dizer, dar uma... Primeiro que é a verdade, né? A primeira coisa é a verdade que eu estou falando. E a segunda coisa, dá uma relaxada total nessa responsabilidade. Que eu vou ser terapeuta, vamos dizer, de pacientes, como que eu vou poder fazer isso? E não é esse o caso, tá certo? Esse pedacinho eu já passei. Agora, tem um outro pedacinho que é maravilhoso, que vem com esse trabalho que está nesse texto, que eu vou mostrar algumas partes para vocês,
que é o suplemento da psicoterapia, que é de uma beleza, assim, vamos dizer, enorme, porque ele traz esse material e ele te mostra que, num trabalho psicoterápico à luz do curso de milagres, ele está dizendo com muita clareza que quem está ali se tratando não é somente o paciente, mas é o paciente e o terapeuta, né? Que é uma novidade enorme, porque você já ouviu falar que um psiquiatra entra numa sala para poder atender um paciente, assim, não, agora eu vou entrar aqui e eu vou me tratar tanto quanto vai se tratar o paciente? Não. Eu sou o terapeuta, ele é o paciente, né? Então eu vou dar para ele insights da vida dele, né? E a responsabilidade para ele melhorar ou não melhorar vai ser minha em relação a esse assunto, que é um entendimento totalmente equivocado, né? Então tem uma frase nesse material da psicoterapia que é lapidar em relação a esse assunto. Ele fala assim: a cura acontece quando o terapeuta deixa de julgar o paciente. Então, olha, ele não está falando que o terapeuta, que o paciente vai ter que fazer alguma coisa para que essa cura aconteça. Não, ele está dizendo, quando o terapeuta para de julgar o paciente, é que a cura ocorre. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, vamos dizer, o paciente que está ali, vamos dizer, e que de repente começa a ter uma interação com um terapeuta que, vamos dizer, não está julgando, ele vai conseguir olhar para aquele terapeuta e ver um exemplo daquilo que ele pode fazer, que é não julgar. E todo o material que está colocado aqui nesse suplemento de psicoterapia, ele mostra assim, olha, o trabalho que a gente tem que fazer de psicoterapia é um trabalho que é o trabalho do perdão. Então, o paciente e o terapeuta têm que mudar de ideia sobre o que eles são, que eles não são corpos separados, e fazer esse trabalho de perdão. Então, isso é uma coisa também completamente revolucionária, porque ninguém vai fazer um trabalho de psicoterapia que vai tentar, vamos dizer, primeiro, não julgar o paciente e depois fazer um trabalho de perdão e induzir a ele, né, que ele, vamos dizer, atinja esse processo de perdão. E como que você julga isso? Como que você vê isso na prática? Eu também já tenho pacientes, né? Então, o que eu faço na prática quando eu estou em contato com eles? Eles vêm com uma história do que está acontecendo com a minha vida, com a minha mulher, com o meu filho, com as minhas dificuldades financeiras, com isso, com aquilo, aquilo outro. Eu falo, não é por aí. Esquece tudo isso, né? E vamos fazer primeiro com que você se sinta bem. Você comece a vibrar no amor e na paz de Deus, né? Então, você traz ele para um outro lugar e diz assim, olha, vamos agora, procura você dentro de você mesmo, né? Essa tua conexão com o teu poder superior e fica quieto, espera, né? O curso diz, o perdão é quieto, ele não faz nada, ele apenas olha, aguarda e não julga. Então, o perdão não tem... É isso aqui, quer dizer, você vai olhar, ficar quieto dentro de você e aguardar que o Espírito Santo faça esse trabalho em você. Então, se, vamos dizer, o paciente fizer esse trabalho de perdão, que é, ele não faz nada, não se mexe, não faz nada, não é a movimentação dele física que significa nada, ele, vamos dizer, ele não julga, ele aguarda, vamos dizer, e espera que o Espírito Santo responda. Se ele fizer isso, ele vai começar a sentir a paz de Deus, como estava a Paulinha, por exemplo, falando hoje de manhã tão lindamente. Então, esse aqui é o importante. Então, você está resolvendo o problema não nas coisas que estão acontecendo, nas imagens daquele paciente, mas você está trabalhando nele no sentido de que ele se sinta bem. Porque se ele estiver se sentindo bem, o que importa que esteja acontecendo nas imagens?
Ele está bem, ele está sentindo o amor de Deus, ele está em paz, tá certo? Então, vamos dizer, esse é um caminho muito mais direto para você tratar os pacientes, é você tentar induzi-lo para que ele se sinta bem, o resto não importa. Tá? Muito bem, então eu vou agora aqui compartilhar esse texto com vocês e vamos ler alguns pedaços aqui, tá? Se vocês tiverem perguntas e dúvidas e tal, por favor, passem para as meninas, para a Mical, e a gente, no final, trata disso. Mas eu não queria mexer agora com as perguntas, porque, vamos dizer, pode tirar o raciocínio aqui que eu estou querendo fazer. Então, aqui na introdução da psicoterapia, olha lá. A psicoterapia é a única forma de terapia que existe, já que só a mente pode estar doente e só a mente pode ser curada. Só a mente tem necessidade de cura. Então, essa colocação aqui, que é extremamente curta, mas é de uma abrangência enorme, porque ele está dizendo assim, olha, todo o trabalho, quer dizer, se você tiver, vamos dizer, como é o meu caso, se você tiver uma artrose, você não vai fazer uma cirurgia para poder resolver essa artrose, você vai, vamos dizer, tratar da sua mente, daquilo que está na sua mente, para você conseguir resolver esse problema, que foi o que eu acabei fazendo, né? Eu fui, na minha mente, tratar desse problema. Então, não importa se seja... Ele está dizendo todo o problema, toda doença é uma doença de um desentendimento que está na mente. Então, vamos dizer, é revolucionário isso que está aqui sendo falado, tá certo? É completamente revolucionário, porque te dá uma perspectiva completamente em relação a esse assunto das doenças que são ditas doenças mentais e das não mentais. Ele está falando de todas, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho. O propósito da psicoterapia. Dito muito simplesmente, o propósito da psicoterapia é remover os bloqueios à verdade. O seu objetivo é ajudar o paciente a abandonar o seu sistema fixo de delusões e começar a reconsiderar as relações falsas e efeitos das quais ele se baseia. Ninguém nesse mundo escapa do medo, mas todos podem reconsiderar as suas causas e aprender a avaliá-las. Deus deu a todos um professor, e aí tudo que tem maiúsculo é relacionado ao Cristo, ao Espírito Santo, a Deus, etc. Então, Deus deu a todos um professor. Deus, aquilo que eu falei anteriormente, deu a todos o Espírito Santo, o professor, cuja sabedoria ajuda em muito ajuda e muito excedem quaisquer contribuições que um terapeuta possa oferecer. Ele está dizendo com clareza, quem está realmente trazendo o que é importante é o professor ou o Espírito Santo e não o terapeuta. Tá? Que melhor propósito qualquer relacionamento poderia ter do que convidar o Espírito Santo a participar dele, dando-lhe a sua própria grande dádiva da alegria. Que meta mais elevada qualquer um poderia ter do que aprender a invocar a Deus e ouvir a sua resposta? E que objetivo mais transcendente pode haver do que revocar o caminho, a verdade e a vida e lembrar de Deus? Ajudar nisso é o propósito adequado da psicoterapia. Que outra coisa poderia ser mais santa? Pois a psicoterapia, propriamente compreendida, ensina que o perdão e ajuda do paciente a reconhecê-lo, que o perdão e a ajuda
o paciente a reconhecê-lo e aceitá-lo. E, na sua cura, o terapeuta é perdoado junto com ele. Então, aqui são várias colocações que a gente fez anteriormente, né? A importância do professor, a importância do Espírito Santo que está ali vibrando, que ele é muito mais forte do que o terapeuta, e ele está colocando tanto o terapeuta quanto o paciente no processo de psicoterapia que está sendo feita ali naquele consultório. Tá? Vamos mais à frente aqui um pouquinho. O processo da psicoterapia. Introdução. A psicoterapia é um processo que muda o conceito do ser. O seu ponto alto, esse novo ser, é um autoconceito mais benéfico, mas dificilmente se pode esperar que a psicoterapia estabeleça a realidade. Ou seja, ela não está ali para mudar a realidade, ela está ali para mudar o entendimento, a percepção que tanto o paciente quanto o terapeuta tem em relação à verdade. Né? É uma mudança de percepção somente. Seja qual for a extensão na qual ela venha a dar-se, conta de que isso é um erro. Essa medida... deixa eu ler aqui um pouquinho antes. Toda a sua função, afinal, é ajudar o paciente a lidar com um erro. Um erro fundamental, a crença segundo a qual a raiva traz algo que ele realmente quer e que, por justificar o ataque, ele está protegendo a si mesma. Então, acho que a gente que faz esse trabalho de um curso em milagres, a gente, logo no início, aprende sobre isso, né? Que a gente não vai querer deixar de fazer o perdão ou a gente achar que a gente atacar, vamos dizer, a qualquer pessoa ao seu redor, isso vai lhe trazer benefícios. A gente entende que se a gente está com vontade de atacar a qualquer pessoa, essa vontade de ataque está dentro de si, e tudo que a gente tem que fazer é perdoar toda essa situação, porque atacar a ninguém não vai resolver nada. Mas esse processo é um processo difícil da gente fazer, né? Difícil de fazer de uma forma constante, né? Porque a gente vai dizer, muitos deles assim, não, como? Esse cara merecia, vamos dizer, que eu atacasse ele, porque ele me roubou, porque ele me bateu, então eu deveria bater de volta. Todo esse conceito inicial de que o ataque é importante é um conceito que está aqui na psicoterapia, é o coração da psicoterapia e é o coração do que faz o psicoterapeuta, é ensinar para o paciente de que ele atacar não vai fazer com que ele se sinta melhor. Pelo contrário, só vai agregar ou vai aumentar a culpa que ele já está sentindo. Então, vocês vejam por essa frase que esse trabalho de psicoterapia aqui, à luz do curso de milagres, é muito diferente do que qualquer trabalho de psicoterapia interpretativo, vamos dizer, que hoje em dia existe fora desse ambiente. O trabalho de psicoterapia interpretativa é dizer, me conta o que aconteceu com a sua mãe, com o seu pai, com a sua irmã, e aquele evento que aconteceu no passado, e começa a tentar, vamos dizer, buscar o passado para o presente, interpretar o que houve no passado e achar que aquela interpretação vai resolver alguma coisa. E não é. O que vai resolver é quando você aprender a perdoar tanto o paciente quanto o terapeuta. Tá? Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Mais 5 minutos, tá? Os limites da psicoterapia. O meu objetivo aqui também é o seguinte, é chamar a atenção para vocês desse material, tá? Da psicoterapia que está nos suplementos do curso. Porque é um material de uma riqueza enorme. Esse trabalho de psicoterapia está se falando aqui entre um terapeuta e um paciente. Mas, na prática, nós todos somos terapeutas e pacientes o tempo todo. Então, essa relação que ele está explicando aqui, que é uma relação
entre terapeuta e paciente é uma relação que, vamos dizer, a gente deveria utilizar em qualquer relação nossa. A relação que a gente está tendo aqui agora nesse curso. Nós estamos sempre, né, tentando olhar para o nosso irmão e perdoá-lo. Independente, vamos dizer, do que a gente esteja falando, a gente já aprendeu esse pedacinho. Então, a outra coisa que ajuda muito nesse trabalho aqui do curso é porque, além do trabalho terapêutico que nós estamos fazendo, de tudo que eu estou trazendo, você tem, vamos dizer, normalmente, um paciente que é estudante do curso, né? Então, ele vai, no seu trabalho de estudo do curso, ele vai complementar o que está sendo, vamos dizer, conversado com ele no consultório, né? Então, é uma ajuda para o terapeuta inestimável, né? Porque, vamos dizer, você está tendo toda a complementação das lições, das reuniões e tudo mais, que é totalmente em linha com aquilo que a psicoterapia está trazendo. Vamos pegar aqui um outro lugar. O lugar da religião na psicoterapia. Para ser um professor de Deus, não é necessário ser religioso ou sequer acreditar em Deus em qualquer medida reconhecível. É necessário, contudo, ensinar que o perdão, ao invés da condenação, Mesmo nisso, não é preciso que haja uma dedicação consistente, pois alguém que tivesse chegado a esse ponto poderia ensinar a salvação de forma completa, em um instante e sem uma palavra. Para aquele que aprendeu que, vamos dizer, todas as coisas não precisam de um professor e os curados não precisam de terapeuta. Os relacionamentos ainda não o templo do Espírito Santo serão feitos no tempo e restaurados na eternidade. No fundo, eu já li esse material. O que ele está dizendo é que essa questão toda de você tratar como uma religião dentro desse trabalho de psicoterapia, não é necessário que a gente olhe para uma religião, né? É necessário, sim, que você reconheça a presença da espiritualidade, mas não que você tenha alguma religião, nem vice-versa, entendeu? Então, esse conceito de religião é uma coisa que ele vai explicar aqui no texto depois, vocês podem ver depois, que não é uma coisa que é necessário, é uma coisa que a gente faz sem falar em religião católica ou judaica, ou na cabala, ou o que seja. O papel do psicoterapeuta. O psicoterapeuta é um líder no sentido de que caminha um pouco à frente do paciente e o ajuda a evitar umas poucas armadilhas ao longo da estrada, por vê-las em primeiro lugar. Na forma ideal, ele é também um seguidor, pois alguém, aí com letra maiúscula, deve caminhar à sua frente para lhe dar-lhe a luz para ver. Então, veja só, o terapeuta tem normalmente um pouquinho mais de experiência, já fez um trabalho desse curso em milagres com um pouco mais de profundidade, mais à frente do que o paciente. Então, vamos dizer, ele consegue ajudar ao paciente nas suas questões. Se ele for ver que o paciente está atacando, ele vai dizer, não ataca, né? Mas ele está fazendo todo esse trabalho da mesma forma que eu estou tentando fazer aqui hoje. Eu estou tentando falar essas palavras, né? E estou tentando ser verdadeiramente útil, mas, vamos dizer, com a mente no Espírito Santo, com a mente no meu poder superior. Porque só através da mente do meu poder superior é que eu vou poder ser realmente útil aqui para vocês. A mesma coisa é o terapeuta e paciente. Ele também está se trabalhando, né? Ele, terapeuta, está se trabalhando, ele está tentando se conectar com o Espírito Santo para poder ser mais efetivo em relação ao seu paciente. E a falar o que é mais a verdade do que se ele não tivesse tentando se conectar com o Espírito Santo. Porque se ele tivesse sem se conectar com o Espírito Santo, ele poderia estar falando simplesmente o que o ego dele acha. E não é isso que é necessário aqui.
A cura é limitada pelas limitações da psicoterapia, assim, não, do psicoterapeuta, assim como do paciente. Então, dependendo das limitações do psicoterapeuta e do paciente, essa, vamos dizer, a cura pode ser mais efetiva, mais fácil ou não. O objetivo do processo, portanto, é transcender esses limites. Nenhum dos dois pode fazer isso sozinho, mas quando se unem, a potencialidade de transcender todas as limitações lhe foi dada. Então, aqui tem um outro conceito que também eu acho maravilhoso, super sutil e verdadeiro. Ele está dizendo assim, olha, o trabalho, vamos dizer, do terapeuta e do paciente independentes vai até um determinado momento. Mas quando eles se unem, como é que você se une? Né? A gente aprendeu que essa união não é uma união que é feita, vamos dizer, na carne. Não é que você está sentado do lado do paciente. Essa união se faz na mente. E quando o terapeuta e o paciente conseguem fazer um trabalho de união verdadeiro, então ambos vão conseguir ter, vamos dizer, a noção do que é a verdade. E o que é a verdade? A verdade é que existe uma unicidade. Existe uma unicidade entre o paciente e o terapeuta e com tudo mais que esteja ao redor, inclusive com Deus. Isso é que é a verdade. A verdade é essa unicidade, é você como se tivesse, vamos dizer, todo mundo debaixo da mesma espiritualidade, debaixo desse mesmo poder superior, e todo mundo reconhecendo que existe uma unicidade, não existe separação entre um paciente e uma terapeuta. Eles estão ambos, vamos dizer, estão unidos na unicidade do Pai. Quando essa consciência é atingida, quando essa consciência é obtida, então ambos, tanto o paciente quanto o terapeuta, vão ter uma consciência muito mais completa. E eles conseguiram ter essa consciência mais completa porque sentaram numa sala, né, e se uniram na mente. Então ficaram os dois mais espiritualizados, com mais luz, e aí, com isso tudo, eles conseguem fazer um trabalho mais profundo neles mesmos. São conceitos profundos, eu espero que esteja ficando razoavelmente claro o que está sendo falado. Né? O processo da enfermidade. Toda a terapia é psicoterapia, assim como toda a enfermidade é doença mental. Olha a força dessa palavra, dessa frase. Né? É um julgamento feito sobre o Filho de Deus, e o julgamento é uma atividade mental. O julgamento é uma decisão tomada uma e outra vez contra a criação e o Criador. Então, o que acontece? O que é a enfermidade? Ele está falando da enfermidade. Então, a enfermidade só é, vamos dizer, você está vibrando na separação. E na separação aparecem o pecado, a culpa e o medo. E é através desse pecado, culpa e medo que acontece a enfermidade. Por exemplo, você está se sentindo mal, né? Você está querendo tomar, vamos dizer, uma bebida, um álcool, para poder acalmar vamos dizer, o seu estado de ser. Da onde que aparece isso? Só pode aparecer porque eu estou me separando ou do paciente ou do terapeuta e eu estou aceitando que existe o pecado, a culpa e medo que vem da separação. Isso é que traz o mal-estar. Isso é que traz, vamos dizer, o desconforto. É quando você aceita essa ilusão de que você pode se separar do seu irmão. Nós não podemos nos separar de ninguém. Nós estamos todos aqui nessa reunião, seja por vídeo ou não vídeo, mas nós somos a unicidade. Vamos dizer, nossa essência é a mesma, é o Cristo. Nós estamos vibrando nesta essência que é o Cristo. Então, se a gente vai, vamos dizer, querer vibrar numa outra realidade, que é uma realidade de separação, que nós temos aqui, sei lá, 80 corpos distintos, né? Então, vamos dizer, isso aqui não é a realidade. A realidade é que nós somos um só, certo?
Quando a gente, vamos dizer, permite que aconteça a separação e que aí comece a vibrar o pecado com o medo, a gente está doente. A gente precisa corrigir isso. Então, na verdade, você veja que esse trabalho de psicoterapia aqui, da forma que está sendo colocado, é muito simples. Você não vai ficar vibrando separado, você vai vibrar em unicidade. E quando você vibrar em unicidade, você vai estar se sentindo bem. Vamos lá. Aqui ele faz toda uma descrição bastante completa da enfermidade. Aí começa a falar sobre cura. Ainda que a verdade seja simples, ela tem que ser ensinada àqueles que perderam os seus caminhos em labirintos de complexidade sem fim. Então, eu acabei de escrever a verdade para vocês. A verdade é a unicidade. A verdade é simples, né? Não pode ser mais simples do que isso. Nós somos um só, nós somos o Cristo, nós estamos todos unidos uns aos outros e unidos ao Pai. Essa verdade é simples. Então, tudo que a gente está querendo fazer em termos de trabalho de psicoterapia, ou qualquer trabalho de um curso de milagres, é voltar a essa realidade da unicidade. Porque na unicidade é que você vai estar bastante alto e você vai estar se sentindo bem, vai estar em paz, né? Então, nós estamos fazendo todo um trabalho, seja que meio for, para voltar a essa realidade da verdade. A verdade é a unicidade. Nós somos um só, nós não somos um corpo, nós somos como Deus nos criou. Né? Então, essa que é a verdade que a gente está voltando, não é para poder falar sobre ela, mas para poder sentir essa verdade. Né? Porque, ao sentir essa verdade, todo mundo vai sentir alegria, vai sentir paz, vai ser o amor de Deus vibrando em cada um de nós, e nós vamos sorrir. Ou como a Paulinha estava falando de manhã, nós vamos cantar uma música. Ou nós vamos, sei lá, rir. Nós vamos... Por quê? Porque nós voltamos para casa, voltamos para aquilo que nós, na verdade, somos. Bom, então, para fechar aqui a minha palestra, eu vou ler o final desse texto, tá? Que eu espero que vocês tenham, vamos ter ficado interessados em ler depois e se trabalhar nisso. Ele diz assim, no final: tu estavas perdido na escuridão do mundo até que pediste a luz. Então, Deus enviou-lhe ao seu Filho, que é o Espírito Santo, para dá-la a ti. De novo, tu estavas perdido na escuridão do mundo até que pediste a luz. Então, Deus enviou o seu Filho para dá-la a ti. Dá-la a ti, tanto que seja o paciente quanto o terapeuta, porque nós somos um só. Então, é isso que eu pensei trazer aqui. Tá? Eu estou cada vez mais querendo fazer esse trabalho de psicoterapia, porque eu passei muito tempo fazendo grupos. Agora eu sinto essa intuição de trabalhar um a um, né? com não são pacientes, entre aspas, né? Mas com cada uma das pessoas, para ver se a gente consegue trazer esses conceitos e essas ideias e ajudar as pessoas a se sentirem bem mesmo. Meninas, é isso. Ok, gratidão, Roberto. Vamos agora passar a parte das perguntas. Vamos. E nós temos algumas perguntas aqui no chat. Eu vou ler a primeira, então. Okay. A pergunta é da Suzy Lima. Boa tarde, Roberto. Seus pacientes são estudantes do curso? E outros pacientes que não têm acesso ao curso, você atende? E se você atende, qual é o manejo? Olha, a grande maioria são estudantes do curso, porque eu sou uma pessoa conhecida por uma pessoa que, vamos dizer, estou muito ligado ao curso. Mas eu atendo qualquer paciente, tá certo? E a gente tem que aprender nessa questão de atender a paciente, que a gente tem que ter. Tem uma parte nesse texto que eu estava lendo, que ele diz assim: quando chegar um paciente novo para você, ouve, fica quieto e ouve o que ele está falando.
Ouve não é as palavras dele, né? Mas ouve o que ele dá subliminarmente, qual é a comunicação que ele está fazendo para você. Então, se eu encontrar um paciente que, vamos dizer, não é estudante do curso, eu vou tratá-lo da mesma maneira, mas eu não vou falar tanto no curso, eu não vou exigir que ele seja estudante do curso, mas eu vou tentar ver se eu consigo encontrar uma maneira gentil de ir conversando com ele sobre a verdade, né, sobre a unicidade, por exemplo, que não preciso falar em curso, e falando sobre a verdade, trazendo ele para esse estado, que não é um estado difícil de trazer ninguém, que você está trazendo aquela pessoa para vibrar com o seu poder superior. O poder superior é um nome genérico, não é do curso, né? E você traz. Agora, claro que, se for estudante do curso, facilita muito, porque além, vamos dizer, das sessões que estão sendo feitas, vai haver uma complementação do trabalho dele, né? Com o curso que está completamente alinhado com vamos dizer, o trabalho psicoterápico que está sendo feito. Ok, gratidão, Roberto. Vamos para mais uma pergunta aqui do chat. É a pergunta da Cristiane Tales. Boa tarde, Roberto. Sendo nós em unicidade com Deus, quando o irmão, paciente, chega até você, aquela imagem dele a você também representa uma cura em você? Sendo tudo uma projeção do que vemos, o que chega, chega para ambos em alguma instância? Sim, aí que está a beleza da coisa, né? Porque ele diz com muita clareza durante esse curso, quando um irmão chega perto de você, na verdade, o que está chegando é o Cristo. Por quê? Porque quando o irmão chega para você, para poder conversar com você, e a gente sabe que a gente está em unicidade com ele, né? Você, você que é o terapeuta, você pede ajuda ao Espírito Santo para você estar conectado com o Espírito Santo, né? E você vibrar naquele amor do Espírito Santo e levar esse amor para aquele paciente que está ali aparecendo para você, tá certo? Então, vamos dizer, o paciente se torna o Cristo para você. Você tem que, quando aparecer um paciente, da mesma maneira que você não tiver no consultório, mas tiver uma pessoa que for extremamente estúpida com você, você deve agradecer a ele, né? Porque ele está te dando a chance de você buscar em você mesmo a tua verdade para poder perdoá-lo. A mesma coisa é no curso. Então, aqui ele traz esse conceito de que tanto o terapeuta quanto o paciente estão se trabalhando. Então, se vem um irmão e me procura, vamos dizer, eu agradeço, né? Eu faço eu tenho que agradecer muito porque ele está me dando a chance de eu buscar o Espírito Santo em mim mesmo e com isso me curar, me tratar. Perfeito. Gratidão, Roberto, por essa resposta. E temos mais uma pergunta aqui no chat, e aí em seguida nós vamos passar para as mãozinhas aqui, quem quiser fazer uma pergunta aqui ao vivo, tá bom? A próxima pergunta é do Gustavo Fernandes. Roberto, se o SEM foi um trabalho de canalização, o trabalho de psicoterapeuta e paciente, assim como todos os nossos relacionamentos, não seria um pedido de canalização do Espírito Santo em ambos? Perfeitamente, é exatamente isso que nós estávamos falando. Inclusive, o material de psicoterapia foi um trabalho que foi psicografado também, né? Veio do alto, né? Então, ele já veio do alto, ele foi uma indicação, e ele, vamos dizer, é uma indicação de que é por lá que a gente tem que buscar. E é lindo o que foi dito, é exatamente isso que a gente está buscando fazer, em nós e no paciente. Perfeito. Bom, o Eduardo Maurer levantou a mão. Vamos achar o Eduardo aqui. Aqui, o Eduardo. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Seu microfone está liberado. Tudo bom, Roberto? Gratidão. Olá, Eduardo. No começo, você mencionou, né, o iceberg, até, né, sobre esse processo do inconsciente.
Isso. E eu queria saber mais como que é esse processo da cura do inconsciente, se a gente tem que trabalhar, tipo, traumas passados, essas coisas, ou como que é essa, ou se o inconsciente faz parte. Eu queria mais saber desse processo de trazer, né, para o consciente a cura, né? E se tem a ver com o nosso passado, essas coisas de ressignificar trauma, isso. Então, Eduardo, deixa eu te dizer o que aconteceu comigo, o que acontece comigo, da maneira que eu vejo. Vamos dizer, esse trabalho da cura do inconsciente é o trabalho mais desafiante que a gente, vamos dizer, é colocado na nossa frente para a gente fazer. Mas ele não tem, ele é uma culpa, entende? É uma dor. Então, vamos dizer, e todas elas são uma dor e uma culpa, que estão, vamos dizer, no seu inconsciente. Então, o que você tem que fazer é entrar em meditação, você tentar perceber você como, vamos dizer, o todo, e ver se tem em você alguma dor que está acontecendo. Está acontecendo alguma dor? Está acontecendo algum mal-estar? Porque a nossa natureza é uma natureza plena de paz e de amor e de alegria em Deus. Então, se tem alguma coisa que está vibrando na gente, que não é paz, alegria e o amor de Deus, essa alegria, essa coisa que está vibrando em nós, normalmente é uma dor, é um mal-estar. Essa dor que tem, ela precisa ser curada. Então, o que a gente faz? A gente traz esse sentimento de dor ou de mal-estar que seja, e entrega. Esse processo de entrega também é fundamental. Não é você que vai curá-la, né? Quem vai curá-la é o teu poder superior. Então, você traz para que você sinta aquilo, né? No meu caso da artrose, a dor profunda, traz aquela dor profunda, quando ela estiver vibrando em você, entrega. E fica quieto. Fica ali quieto, entrega e aguarda para o Espírito Santo fazer o trabalho de cura. Perfeito. Gratidão, Roberto. Temos aqui a Vanessa de Souza, ela está com a mãozinha levantada. Vanessa, pode abrir o seu microfone e coloca bem pertinho para a gente escutar a sua pergunta, por favor. Oi, Roberto, tudo bem? Oi, Vanessa. Obrigada, viu? Roberto, você falou sobre, nesse processo, a união da mente, né? É quando você se une à mente do seu paciente, que a união não se é dada em corpos, mas na mente. Sim, mas como que eu posso trazer isso para a prática? Porque quando eu penso na união da mente, eu penso, como que eu me uno? É pensando na pessoa? Pensando nela com amor? Como que é feito isso na prática? Então, na prática é um pouco semelhante ao que foi a lei aqui para o Eduardo. Na prática, vamos dizer, eu estou aqui com você conversando, né? Agora, nesse minuto. Uhum. Então, o que eu faço? Eu trago para dentro, né? E trago você ou a tua vibração junto comigo, né? E eu tento sintonizar se tem alguma dissonância, né? Então, se tiver alguma dissonância ou algum tipo de mal-estar ou de alguma, vamos dizer, se eu tenho algum passado com você, alguma história que foi, vamos dizer, desagradável, né? Eu simplesmente trago essa história desagradável, esse mal-estar que tem a ver com a história desagradável, e eu, vamos dizer, entrego. Então, esse trabalho de união da mente, não somos nós que fazemos. Eu demorei anos para entender isso e para poder realmente aplicar. É o Espírito Santo que sai em nós. Então, nós não temos essa responsabilidade. Quando a gente está sentindo que somos nós, vamos dizer, ego que está tentando fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. O ego, você está criando a culpa, você está criando a separação em você. Então, vai para dentro de você, sinta o que está acontecendo, entrega esse desequilíbrio para o Espírito Santo e aguarda, né? E aguarda, porque não é imediato. Pode demorar 10, 15, 20 minutos. Aguarda para que o Espírito Santo desfaça esse sentimento em você e você se une, você se sentir completamente unida àquela pessoa. E normalmente você não consegue se sentir unida a uma pessoa, né? Porque nós somos um só, você vai se sentir unida àquela pessoa, todo mundo mais, e a Deus que está no céu. Porque essa que é a verdade. Obrigada. Fofinho.
Gratidão, Roberto. Nós temos mais uma pergunta aqui no chat. Eu vou ler aqui a pergunta. Essa é a nossa última pergunta. Okay. A pergunta é da Eliana, e ela pergunta: um relacionamento conjugal muito difícil pode ser visto como uma oportunidade de perdão? Como usar bem essa oportunidade? Olha, boa essa pergunta, viu? Porque todo mundo tem essa experiência. Não tem ninguém que não tenha um namorado, uma mulher, uma experiência de relacionamento especial. E, na verdade, a resposta correta para dar é dizer, bom, os relacionamentos especiais, principalmente em família, né? Irmão, mãe, pai, mulher, etc. e tal, são as melhores oportunidades que a gente tem para desfazer esse conflito que existe na nossa mente, porque o conflito é na nossa mente, na única mente que existe, que todos nós temos acesso. Mas o que acontece? Vamos dizer, pegar, por exemplo, a experiência de irmão, porque irmão é uma coisa que todo mundo sente isso. Se você pegar um irmão e você sente aquele mal-estar horroroso em relação ao irmão, é difícil de fazer e tudo mais, então você está vendo que, se você sente aquele mal-estar que é difícil de fazer, é porque essa vibração está em você, na sua mente, muito profunda. E você tem que jogar a luz muitas vezes. Jogar a luz, jogar a luz, jogar a luz. Muito... Como é que joga a luz? Traz aquele mal-estar que você tem naquela relação com aquele irmão, sente o mal-estar, por isso que tem que ser coragem também, entendeu? Muita gente não quer fazer isso. Traz aquele mal-estar para você, senta aquele mal-estar e entrega para o Espírito Santo. Né? E quando você tem uma relação, muitas vezes, com o irmão, ou com uma mãe, ou com o pai, isso normalmente vamos dizer, eu tenho uma relação também com vidas passadas. Para mim, essa história toda já vem de muitas encarnações, tá certo? Então, normalmente, são muito arraizadas. Então, você, vamos dizer, está sentindo aquilo, é uma oportunidade de ouro que você tem para curar aquele mal-estar. Se não tivesse aquele irmão aparecendo ali, e você sentindo esse mal-estar, você não ia ter a oportunidade nunca de curar, porque ele está na sua mente. Esse mal-estar não está nele, se você está sentindo. Está em você, né? É isso. Bom, estamos chegando ao fim. Se você, Roberto, tiver algo mais a compartilhar conosco, ou se alguém tiver mais alguma pergunta, aqui no chat não temos mais perguntas, e por enquanto nenhuma mãozinha levantada também. Nós temos apenas mais 5 minutinhos, então, Roberto, se Não, você quiser... eu queria somente agradecer, né? Agradecer a vocês duas lindas, amorosas, que ficam dando para a gente essa vibração o tempo todo. Agradecer ao meu irmão Lara e a minha irmã Lara e o Adam, que são de uma longa caminhada, né, que a gente já teve juntos, e tenho um agradecimento enorme a vocês. E eu fico, vamos dizer, muito emocionado com esse seminário, para te falar a verdade, porque, vamos dizer, isso é uma prova, né, de que esse trabalho de um curso de milagres está se espalhando. Dizem assim, né, que a luz se espalha. Então, esse trabalho de um curso de milagres está se espalhando no mundo inteiro e aqui também no Brasil, que sempre foi o meu xodó, né? Vamos dizer, estudante de curso de milagre no Brasil em língua portuguesa. Por quê? Porque nos Estados Unidos, ou em outros locais, na língua inglesa, tem uma quantidade de livros que foram escritos, né? De professores de Deus que estão lá, porque eles estão, vamos dizer, o curso aqui foi publicado em 94 e lá foi publicado em 1975. Então, eles têm 20 anos na frente, né, do que a gente, em relação à disponibilização desse material. Então, é natural que, vamos dizer, tenhamos lá na língua inglesa, você tenha uma quantidade maior de pessoas que estão mais avançadas, né? Você pega o David, por exemplo, ele tem 40 anos de um curso de milagres, né? Então, tem uma quantidade grande de pessoas que estão lá com esse material, mas em inglês, né? Então, quando aqui em relação ao Brasil, sempre foi um desafio enorme, vamos dizer, traduzir material, ter e para poder desenvolver as pessoas aqui como a nós mesmos em português, para poder ficar, vamos dizer,
eles poderem avançar também. E o lindo disso tudo é que está acontecendo. Esse seminário é um exemplo disso, né? Então, vamos dizer, nós estamos aqui e, como a gente mostrou hoje nessa questão da palestra do terapeuta e do paciente, somos todos iguais, né? Somos todos querendo atingir as mesmas coisas, né? E vibrar da mesma maneira. Então, como diz o curso, né? Eu espero que eu tenha realmente sido realmente útil, né? Que, apesar de ser um tópico profundo, mas eu dei todas as indicações. Vocês próprios podem se trabalhar e ler esse material depois com calma. E, quem sabe, até, vamos dizer, quererem ser terapeutas, né, para poder ajudar os seus irmãos. Então, essa é uma tentativa também de apresentar uma alternativa real de como que um terapeuta que está ligado a um curso de milagres, ele, vamos dizer, atua, vamos dizer, no consultório, e que vocês também, com certeza, também podem fazer a mesma coisa. São todos professores de Deus. Excelente. Roberto, aqui no chat, nós estamos aqui explodindo de mensagens de agradecimento. Muitas pessoas falando que foi muito curador, agradecendo pela sua disponibilidade, por essa bênção do Espírito Santo. Eu vou ler a penúltima aqui, que foi da Rosana. Rosana, gratidão, Roberto. Você foi meu primeiro incentivador a estudar e praticar o 100. Me emociona ouvir você. Parabéns pela palestra, foi muito útil. Então, acho que a Rosana ela resumiu o nosso sentimento aqui agora. Parabéns pela palestra. Obrigado a vocês, obrigado a todos. Somos um só, somos o mesmo. Então, milhões de obrigados a vocês e vamos juntos nessa caminhada da espiritualidade, de um curso de milagres que é divina, sempre foi e que mudou a minha vida, né? Da primeira fase para a segunda fase. E continuo caminhando.